Boa noite, irmãos. Quero dizer em primeiro lugar que eu estou com muita saudade de vocês e fico feliz em poder hoje estar aqui tentando transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo e eu quero passar para os irmãos nessa oportunidade. Eu vou estar falando bem em breve, trazendo uma reflexão bíblica aos nossos corações. E é um texto muito conhecido, os irmãos nem precisariam abrir as suas Bíblias, mas eu quero deixar uma palavra que se encontra lá no Salmo 121, um salmo muito conhecido, onde o salmista ele diz assim, os irmãos poderão estar acompanhando comigo, ou até mesmo esse versículo é tão conhecido que os irmãos conhecem de cor e salteado, então vão poder estar aí falando na sua mente, né? Ele diz assim: elevo os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu quero orar com os irmãos antes de explanar um pouquinho dessa palavra. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade tão rica de podermos, ó Pai, meditar na Tua Santa Palavra, de podermos compartilhar, ó Pai, esse alimento que o Senhor nos dá todos os dias, ó Pai. Obrigada pela Tua Palavra, porque ela se renova. Obrigada por cada irmão que está tendo a oportunidade de parar um tempinho, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Muito obrigada pela vida de cada um. Continue cuidando, ó Pai, continue abençoando. Nos dê a Tua direção para este tempo de reflexão bíblica, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Perdoa os meus pecados. No nome santo de Jesus. Amém. Eu quero deixar com os irmãos o seguinte título para essa reflexão. E é o socorro do Senhor é constante em nossas vidas. O primeiro versículo e o segundo versículo desses salmos, ele é muito intrigante porque o salmista, ele faz uma pergunta onde ele já tem a resposta. Porque ele pergunta no primeiro versículo: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ele faz essa pergunta sabendo que ele já tem a resposta. E ele logo em seguida, imediatamente, ele traz essa resposta. Ele afirma que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é interessante porque quando o salmista ele declara: elevo os meus olhos para os montes, se os irmãos observarem em toda a Bíblia a figura a figura da palavra montes, ela é muito importante em toda a Bíblia. Os principais acontecimentos aconteceram em montes. Nós podemos citar alguns, que foi o Monte Carmelo, onde teve Elias com os profetas de Baal, onde Deus derramou chuva ali, né? Derramou fogo. Nós temos o Monte das Oliveiras, o Getsemane, onde o Senhor estava reunido antes da sua morte. Nós temos o Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. Enfim, temos muitos outros, Monte Sião. Então foram montes onde tivemos acontecimentos muito importantes na Bíblia. Só que mais importante do que os montes
era que em todos esses acontecimentos, nos montes, estava a presença do Senhor. E essa é a diferença. Então, quando o salmista ele declara, ele faz a pergunta, eleva os meus olhos para os montes, é que ele sabia da importância dos montes. E ele sabia que aquela resposta viria de cima, viria de algo superior, algo maior, e não algo de baixo. Então, e ele traz essa certeza no versículo seguinte, que diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro do salmista, ele não vinha dos montes. Ele não vinha dos montes, ele vinha do Senhor, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí os montes está inserido dentro do céu e da terra. Então é muito interessante quando o salmista cita isso. E nós temos essa certeza. Às vezes nós podemos fazer até perguntas ao Senhor. Nós podemos perguntar, não questionar jamais, mas nós podemos perguntar, mas já sabendo a resposta. Porque o nosso socorro, ele vem, e ele vem do Senhor que fez o céu e a terra, Criador de todas as coisas. E o salmista, ele continua no versículo 3, falando assim: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Eu quero destacar essa última palavrinha, porque até o versículo 8, nós vamos ver o salmista citar ela 5 vezes. É aquele que te guarda. Não dormita aquele que te guarda. Não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará. E o Senhor guardará. Então, o salmista ele faz questão de enfatizar o guardar do Senhor, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor que está conosco em todo o tempo. Ele não dorme, ele não cochila. O nosso guarda, ele não cochila. Ele está em todo o tempo conosco. E ele é considerado, aqui o salmista fala no versículo 5, ele é considerado como a nossa sombra à nossa direita. Ou seja, é algo inseparável. A nossa sombra anda junto conosco em todo o tempo, não tem como a gente se separar dela. É como se fosse 2 em 1. 2 em 1 está na mesma pessoa. Então o Senhor é a nossa sombra, Ele está conosco em todo o tempo. Não há como ter separação. O Senhor mora dentro de nós. Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós em todo o tempo. E ele continua falando no versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Por quê? Porque o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. É o Senhor quem criou o sol, criou a lua. Ele tem o controle de todas as coisas, não depende da gente, depende somente dele. Nada depende de nós. O socorro que nós precisamos não depende da nossa força, não depende da nossa saúde, não depende dos nossos bens materiais. O nosso socorro só depende do Senhor. E se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele tem o poder sobre todas as coisas, nós não necessitamos de mais nada, porque Ele é o Senhor que supre as nossas necessidades. Ele é o Senhor que nos dá saúde. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele continua dizendo no versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. É importante porque ele faz questão de citar isso aqui, que o Senhor guarda a nossa alma, que é o mais importante. O mais importante, nós podemos perder a nossa vida aqui, o nosso corpo físico neste mundo que estamos de passagem, mas nós não vamos perder a nossa alma, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. E para fechar, para finalizar e encerrar, ele encerra
com o versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A promessa do Senhor para estar conosco é em todo o tempo. É até a eternidade o Senhor estará conosco. E Ele guardará a nossa saída e a nossa entrada. Ou seja, onde quer que nós formos, aonde quer que nós estivermos, onde nós entrarmos, onde nós saímos, o que nós fizermos, todas as mudanças que nós passarmos nessa vida aqui, Deus estará conosco em todo o tempo, do nosso lado. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar nessa noite de reflexão, que serviu para mim e acredito que servirá para o coração de vocês, para o nosso alimento espiritual, é essa. Esse salmo é muito conhecido. Eu acredito, eu creio que os irmãos amam tanto esses salmos quanto eu, mas que nós possamos sempre estar trazendo à memória esse versículo, que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso guarda, Ele está em todo o tempo conosco, Ele não dorme, Ele não cochila. E ter a certeza de que o nosso socorro vem é o que fará a diferença na nossa caminhada nesses dias tão difíceis. Esses dias onde só a presença do Senhor que faz a diferença, faz com que nós continuemos perseverantes até o fim. É a presença do Senhor e o nosso socorro está bem conosco, está do nosso lado em todo o tempo. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. Desejo que a graça do Senhor continue com cada um de vocês. Amém? Uma ótima noite para todos vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês.